Olá, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 22. Coisas que Deus me ensinou e eu quero compartilhar. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus ali estava conversando com o profeta Ezequiel e ele perguntou para o profeta Ezequiel se Ezequiel seria capaz, se ele estaria pronto para julgar aquela nação. E logo em seguida Deus ele diz assim, olha, faça com que essas pessoas saibam sobre os seus pecados. Ensine essas pessoas. À luz das escrituras, de tudo aquilo que eu estou te falando, Ezequiel, faça com que essas pessoas reconheçam os seus lugares de trevas e que elas voltem, que elas comecem a me buscar. E a palavra ali no texto, ela diz que se as pessoas não forem ensinadas, essas pessoas vão ficar perdidas. Porque mesmo que a gente ore, mesmo que a gente tenha uma vida com Deus, né, que a gente interceda pelas pessoas, fato é que somente a palavra de Deus tem o poder de transformar os corações. Somente a palavra de Deus tem poder para que elas consigam entender aonde elas estão errando. Que elas consigam perceber os seus pecados, as suas malícias, e que elas, pelo ensino da palavra, elas consigam então se libertarem, porque a Bíblia diz que a verdade nos liberta. Só que essa verdade que liberta, ela precisa ser conhecida. E Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Mas qual é o conhecimento que Jesus está se referindo? Da palavra. Porque se nós não aprendemos a palavra, se ninguém nos ensina, nós não aprendemos. E se nós aprendemos e também não ensinamos, a gente acaba errando da mesma maneira. Então aqui a palavra do Senhor diz que por falta desse conhecimento, muitas pessoas estão criando seus próprios ídolos. Porque tudo aquilo que tira a adoração de Deus se torna um ídolo para a gente. E isso é perigoso, porque a gente começa a prestar um culto a Deus, uma adoração, um louvor a Deus, de maneira que não agrada ao Senhor. Então nós temos que ler a palavra e descobrir como é que Deus recebe o nosso culto. Porque não é porque nós fazemos alguma coisa. É aqui dentro. É aquilo que move o nosso coração. É aquilo que verdadeiramente entregamos para Deus. Então, quando Deus vai falar com o profeta, e ele faz essa pergunta, Ezequiel, você está pronto? Você está em condições de emitir julgamento sobre essas nações? E não é que nós temos o cargo de juízes. Juiz, somente Deus. Mas nós, através da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina, nós temos condições de avaliar a situação. E de acordo com a palavra, nós discernimos aquilo que é pecado e aquilo que não é. O que é santo e o que é profano. O que é puro, o que é impuro, o que é limpo e o que é sujo. Então, pelas obras, pelo que as pessoas vivem, nós conseguimos identificar. E aqui Deus está dizendo para ele, olha, faça com que as pessoas conheçam seus pecados. Anuncie para essas pessoas, ensine essas pessoas, para que elas possam aprender. Porque, enquanto isso, elas estão adorando ídolos. E elas estão construindo ídolos para sua própria destruição. Só que eu sou o Deus de vocês. Então, assim, essas pessoas a quem Deus está se referindo não são só aquelas pessoas ímpias que a gente acha que não é crente, que não é convertido. Não, aqui ele está falando para o seu próprio povo. Deus está falando com o profeta para que o profeta venha com uma advertência para o próprio Israel. Por quê? Porque o povo de Deus se corrompeu. Nos seus cultos, nas suas liturgias, trouxe o mundo para dentro da instituição, já não pratica mais o ensino da palavra,
prega o que as pessoas querem ouvir. E nesse texto, Deus deixa isso muito claro. E ele diz assim, olha, vocês, Israel, nação que eu elegi, aquela nação pequenininha, que saíram 70 lá do Egito, ou melhor, entraram 70 lá no Egito, mas saíram uma grande multidão. Que lembra quando José vai para o Egito, se torna governador, a família dele vai para o Egito, eram 70 pessoas que entraram ali, mas Deus cumpriu a promessa de Abraão na vida de Jacó, que recebeu por nome Israel, a nação de Israel, a nação santa do Senhor Deus. E ali eles se multiplicaram muito. Deus resgata aquelas pessoas, tira aquelas pessoas do mundo, para que eles tivessem um padrão de comportamento totalmente diferenciado, para que todos olhassem para aquela nação e vissem a glória do Deus vivo, através do comportamento, do tipo de prática daquelas pessoas. E eles fizeram totalmente o contrário. Foram eles que imitaram as nações. E Deus então ele diz aqui para o profeta, você já está em condições de julgar essas pessoas? Porque o juízo está por vir. E naquela época, Deus se relacionava diretamente com o profeta. E nós sabemos que Jesus foi o grande profeta, que ele veio, anunciou o reino, morreu naquela cruz para nos salvar. E nos salvou. E nos salvou. Efetivamente nos salvou. Só que, por falta desse ensino bíblico, porque assim, existem muitas pregações, mas não tem o ensino da Bíblia, efetivamente. É um evangelho muito superficial. É uma coisa muito, sabe, assim, que não nos dá um sustento, não nos é suficiente para andarmos de acordo com as doutrinas que Jesus nos ensinou. Então, assim, é muito texto bíblico para nos ensinar como termos uma vida melhor aqui. Só que nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós temos que viver aqui aquilo que nós vamos viver lá na glória. Entende? Sim, nós estamos aqui, nós nos relacionamos com pessoas, mas aqueles que se dizem cristãos precisam apoiar a sua vida, os seus valores, o que fala, o que pensa, o que sente, o que consome, em todos os sentidos, na palavra. E quando aprende algo de Deus, compartilha com as pessoas. Então Deus está dizendo assim, olha, revela para essas pessoas, fala sobre pecado com essas pessoas. Em especial com o uso da casa de Israel. Em especial com aqueles que já dizem que são cristãos. Em especial com aqueles que frequentam a igreja. Com aqueles que têm cargo, ministério. Porque isso aí não é o suficiente para mim. Eu não estou olhando dessa maneira que vocês. Porque vocês olham para a aparência das coisas. E o mundo faz a mesma coisa. O consumismo é de acordo com aquilo que os nossos olhos veem e desejam. Eva pecou por isso. Ela viu e ela desejou. E ela praticou. Pegou do fruto e comeu. Foi aí que ela se deu mal e a humanidade inteira junto com ela. Entende? Então, quando nós nos dedicamos ao estudo das Escrituras e compartilhamos, não importa se é de forma simples, né? Cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu vocabulário, não importa. Importa o que sai daqui de dentro para alcançar outras vidas. Nós temos que ter esse engajamento, nós temos que mudar a nossa atitude. Sabe, nós temos que começar a ser igreja de Cristo de verdade. Por quê? Porque a noiva está impura. Porque aqui, nesse caso, tem gente que fala assim, né? Não, a noiva de Deus é pura. Não, aqui, Deus está falando que a nação de Israel está impura. E que é uma prostituta. Então é o próprio Deus falando. E por que ele se refere dessa maneira? Porque ele quer a nossa conversão. E hoje a gente tem que começar a falar sobre essas coisas. Dói, porque ninguém é perfeito.
Mas a igreja de Deus tem que fazer a diferença. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é que diz, hein? Que estão zombando da igreja. Estão debochando da igreja. E porque a igreja não se comporta da forma como tem que se comportar, é que o mundo já não dá mais crédito à palavra de Deus. Você entende o prejuízo disso? A vergonha que Deus passa por causa do comportamento da igreja prostituída, impura, imunda, do jeito, nos padrões que está hoje. Lógico que tem gente séria. É óbvio que tem gente séria. Tem gente mesmo assim disposto a viver pelo reino. Mas assim, uma grande maioria, infelizmente, tem deturpado o evangelho. Tem feito bagunça com as coisas de Deus. Tem instituído o seu próprio culto. Um evangelho superficial, raso, que não alimenta ninguém, que não mata sede, não mata fome, não fortalece, não faz nada. Só mexe com o nosso ego. Só que isso, em outras religiões por aí, que não é uma religião cristã, mas existem outras religiões, também fazem a mesma coisa. E o efeito no nosso coração é o mesmo. A gente sai feliz. Se você for em qualquer outro templo, seja ele de qual denominação for, a palavra motivacional estará sendo distribuída. Mas Deus não quer isso de nós. Ele quer uma vida de santidade. E Jesus disse assim, olha, vocês não precisam ficar ansiosos com as coisas. Só façam a vontade do meu Pai. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Qual que é a questão? É que aqui a gente não ensina a palavra, por quê? Porque a gente sabe que se a gente começar a ensinar a palavra, as pessoas vão sair da condição de massa de manobra. E as instituições não querem isso. Então o que acontece? Eles não ensinam. Porque é mais fácil você manipular quem não conhece a Bíblia. E o inimigo também prefere quem não conhece as Escrituras. Então isso é muito perigoso, nós temos que ensinar. E esses líderes de hoje em dia, eles acabam confiando na sua própria força. Então quando você lê esse capítulo de Ezequiel, esse capítulo 22, você vai ver que está escrito lá exatamente tudo isso que eu estou dizendo. Eu só estou reproduzindo, compartilhando aquilo que eu li na Bíblia. Então aqui diz que os líderes religiosos, eles confiam na sua própria força, nas suas estratégias, no seu potencial, no seu engajamento, na sua maneira de administrar ali a liturgia do culto. É isso que acontece. Então quando eles confiam em si mesmo, por que eu tenho que buscar Deus? Se o que eu estou fazendo está dando certo? Se a minha igreja está lotada? Se nem a pandemia fechou as portas? E é um pensamento equivocado. Porque quando a gente coloca a confiança de tudo em nós mesmos, nós começamos a achar que Deus não é importante. Porque afinal de contas não é Deus quem faz. Somos nós. É a nossa capacitação, é a nossa habilitação. As nossas habilidades, as nossas aptidões. Só que não é, tudo é misericórdia. Tudo é pela misericórdia. Então, assim, nós temos que ter esse entendimento de cuidar das pessoas, ensinando o evangelho a elas. Entende? Então, assim, essa coisa da instituição, por exemplo, arrecada dinheiro? Tudo bem. Ofertas, dízimos. Mas por que tem tanta gente passando fome ainda? Junta todos os recursos financeiros de todas as denominações que se dizem cristãs. Então é todo mundo para Cristo ali, correto? Só que qual é a religião que Jesus ensinou? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros. Então por que eles não se engajam entre eles numa unidade perfeita em Cristo, como um só corpo, e eles comecem a ir à procura de pessoas necessitadas?
Porque assim, a instituição A só cuida de quem está na A B só cuida de quem está na B, a C só de quem cuida da C. E o irmão da A não é irmão da B. Então tem um monte de bastardo por aí. O que mais tem é filho bastardo. Porque quem é que garante que a religião A, ou a B, ou a C é a verdadeira? Então, para mim, a religião verdadeira é aquela que cumpre doutrina bíblica. Que não faz acepção de pessoas nem em relação a quem está no evangelho e no mundo, e também não faz acepção de pessoas de quem está nessa ou naquela instituição. E fica essa guerra. E isso envergonha o evangelho. Porque para quem está do lado de fora, não sabe em quem acreditar. E como que ele vai escolher a igreja certa? A igreja certa é aquela que prega a Bíblia. Depende, porque o diabo quis pregar a Bíblia no deserto para Jesus. E ele citou textos bíblicos, que está lá em Deuteronômio, que está lá em Salmos 91. O diabo pregou para Jesus. E pregou a Bíblia. Não pregou uma outra palavra. Então, qual que é a questão aqui? A questão é que nós temos que ser uma igreja bíblica e não uma instituição evangélica, cristã, sei lá do que, no mundo, fazendo o que o mundo faz. Entende? Então, aqui, nós temos que ter essa consciência. Por isso que é importante a gente estudar a palavra e compartilhar com o maior número de pessoas. Compartilhe você também. É difícil, sabe? É muito difícil, é muito solitário. Hoje em dia ninguém mais quer ouvir a palavra de Deus. Principalmente se é uma palavra de ensino, porque as pessoas querem discursos proféticos, discursos motivacionais, receba, Deus é contigo, Deus é maravilhoso, e Ele é tudo isso. Só que... eu vou falar. Deus é tudo isso independente da nossa salvação. Independente da nossa santidade. Ele não precisou de ninguém para fazer o mundo. Ele não precisou nem de mim, nem de você para criar estrelas, animais e para nos criar. Ele não precisou da nossa opinião. Então ele continua sendo. Se ele exterminar toda a raça humana, ele continua sendo. Só que esse Deus tão poderoso, ele está preocupado com a nossa salvação. Ele quer nos salvar. Só que para isso existem princípios que nós precisamos seguir. Entende? Então, assim, o mais importante é nós aprendermos as escrituras e compartilharmos. O problema é que a gente não quer aprender, muito menos compartilhar. E quando a gente quer compartilhar, a gente quer compartilhar a opinião pessoal. A nossa interpretação pessoal acerca daquilo que Deus não disse. Então a gente fica inventando e fazendo o que o diabo fez lá no deserto com Jesus. Então a gente começa a questionar a filiação dos outros, porque não foi isso que o diabo fez? Então, Jesus, se você é filho de Deus, faz isso. Então a gente começa a subjugar o próximo. Não, porque se você é filho de Deus, porque se você é cristão, então você tem que fazer isso, 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 isso. Aí sabe o que Jesus faz? Não faz nada daquilo que o diabo falou. Porque ele sabia quem ele era. E ele sabia que não era ele quem fazia nada, era o Espírito Santo nele. A obra que Deus queria realizar através dele. Só que ninguém está preocupado com isso. E realmente, você ficar ouvindo 1 hora um ensino bíblico, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Porque as pessoas não estão nem aí para Deus. As pessoas querem viver as vidinhas dela. Infelizmente, isso me entristece. E aí você pode estar dizendo, ai, arrogante, só ela é santa, só ela... Pode pensar o que quiser. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei onde eu quero chegar. E as opiniões alheias, infelizmente, eu vou ter que ignorar. Porque eu estou aqui para dividir algo bíblico com você. E é muito difícil. É muito difícil essa caminhada solitária. Então, continuando no texto, Deus ele vai conversando com o profeta. E ele vai dizendo assim para Ezequiel, olha, esses líderes, eles não confiam em mim.
Eles confiam na própria força. Eles fazem do jeito que eles querem. Eles não me buscam. Eles não ensinam a minha palavra. Eles se corrompem. Distorcem os conceitos familiares. Não cuidam dos necessitados. Tratam as pessoas de formas diferentes. São pessoas totalmente parciais. Elas tomam partido de situações. Elas dão privilégio para aquelas pessoas que elas entendem que pode também dar algum privilégio. Então é uma troca de favores. Gente bajuladora. E Deus aqui, ele está repugnando tudo isso. E ele fala assim, ó, é um falando mal do outro, é um mentindo para o outro. É assim, eles perderam totalmente a comunhão. Eles se unem no mesmo lugar, mas eles não têm comunhão uns com os outros. Não há verdade entre eles. Né? Nessa comunhão bíblica. Porque estar junto no mesmo espaço não é comunhão. Porque se fosse assim, quando tivesse jogo do Corinthians e do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, seja lá o que fosse, eles teriam que ficar felizes e dar a mão um pro outro. É isso que acontece? Tem comunhão uma torcida com a outra? Não, mas não estão no mesmo lugar? Então, estar no mesmo lugar não significa ter comunhão. Entende? Então é isso que nós temos que ter atenção. Nós temos que ir pro culto, porque ali é uma reunião solene onde nós temos que ter comunhão uns com os outros, amando e respeitando e ajudando e ensinando e aprendendo e não mentindo e não falando mal e não se envolvendo em fofoca, e repreendendo e chamando e falando só, você falou de fulano, você vai falar na cara dele. Tem que haver disciplina nas coisas de Deus. Só que as pessoas não querem se envolver. Ah, não, eu não vou me envolver nessa briga. Ah, não, eu não quero nem saber. Fulano arrumou o problema, ele que resolva. A gente é assim. E o mundo faz igualzinho. O ímpio, da mesma maneira. Por isso que, hoje em dia as pessoas estão mais saindo dos templos do que entrando. E quando entram, é só para receber, não é para ofertar culto. As pessoas não vão para a igreja para oferecer culto. Elas vão para receber o culto de Deus. Olha que coisa insana. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas vão aos lugares da reunião solene e Deus tem que prestar culto para aquelas pessoas. Entregando, curando, fazendo e aquelas coisas todas. E o nosso culto a gente não está prestando. Porque Deus, eu não sei. De verdade, eu não sei onde nós vamos parar. Eu não sei onde nós vamos parar. Porque é tanta iniquidade. É tanta falta de discernimento entre o certo e o errado. Mas por que isso? Porque a gente não lê Bíblia. E quando eu falo ler Bíblia, não é ler como se lê o jornal, não, a revista. É ler com profundidade, é realmente parar, gastar tempo ali, investir nas coisas do reino. Porque essas coisas que estão acontecendo aqui na época de Ezequiel, estava acontecendo no meio do povo de Deus. Não era do lado de fora. Deus não estava repreendendo o povo das nações. Deus estava repreendendo o povo de Israel. E hoje eu creio que Deus tem trazido muita reprovação para as coisas que estão fazendo. Eu penso dessa forma. Quando eu leio a minha Bíblia, eu não vejo coisas bíblicas dentro dos templos, dentro das igrejas. De verdade. Porque Deus está esquecido. A pregação é para o homem. É do homem para o homem. Não é do servo para Deus, para o seu Senhor. Na coletividade. Estão zombando de Deus. Estão zombando da palavra. Estão escarnecendo. Como fizeram naquele dia com Jesus. E pregaram ele na cruz. E é isso que me dói, sabe? Só que alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. Tô eu aqui falando. Pra quem? Não sei. Mas a palavra de Deus é eterna e eu confio na promessa dele. E eu faço por fé. Porque muitas vezes não dá vontade. Muitas vezes dá vontade de chegar para Deus e falar assim, Senhor, vem logo e quem tiver que ir pro céu vai, quem tiver que ir pro inferno vai. Porque cansa, Senhor. E assim, é uma geração obstinada, uma geração rebelde,
como naquele tempo de Moisés. Sabe, uma geração que reclama de tudo, uma reclamação que nada tá bom, sabe, só quer receber, 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 receber. E quando você fala a verdade para as pessoas ficam no direito de ficarem magoadas, porque não aguenta, sabe, gente imatura. A gente precisa crescer. A gente precisa estar na estatura e na profundidade de Cristo. Porque Ele é um modelo. Ele é um modelo. Então, assim, hoje, sabe, quando a gente vai para a igreja e a gente profana o altar, a gente profana as coisas santas de Deus, porque a gente começa a juntar, né, as coisas do mundo com a igreja para ver se dá um upgrau lá e enche a igreja e tira foto. Gente, na boa, você vai para um culto, prestar culto a Deus, você vai para uma reunião solene, prestar seu culto a Deus, o Deus Santo, que fez todas as coisas. E aí tem um camarada lá que durante o culto todinho ele só fica tirando foto. Ele tá ali fazendo o quê? É repórter de Jeová agora? É sério? Ah, mas tem que botar na mídia social. Não tem. Sabe por que não tem? Porque é obra de Deus. Se ele quiser exaltar, ele exalta. Se ele quiser humilhar, ele humilha. A gente não precisa lançar mão de recursos mundanos para fazer essas coisas. Não precisa. De verdade, não precisa. Não precisa desse luxo todo, com pessoas passando fome. Só que o templo não vai restar pedra sobre pedra. E lá em Mateus 25, Jesus fala o quê? Olha, se você der um copo de água para alguém que tiver sede, você já recebeu o seu galardão, você já recebeu a sua recompensa. Então, se a gente está preocupado com o quê? De frequentar a igreja, templo, e as pessoas que estão morrendo ao nosso redor? Porque a gente não para ensinar a palavra, porque a gente não tem paciência. Aí a gente, olha, Jesus te ama, tá? Ele quer te salvar. Ah, e aí? É ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Ide, pregai e fazer discípulos. São 3 coisas. Agora, como que você vai se você não tem disposição? Como que você prega se você não sabe? Como que você faz discípulos se nem você é? Complicado, né? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. E fé para quê? Fé para crer no evangelho de Cristo e viver conforme Jesus nos ensinou. É para isso que serve a nossa fé. Eu acredito na palavra pela fé e eu vivo pela fé, crendo que isso é certo. Agora, essa fé do mundo que as pessoas estão ensinando hoje, que é uma fé triunfalista, que eu preciso ter fé para ser curada, eu preciso ter fé para prosperar no ministério, eu preciso ter fé para ter um bom emprego, eu preciso ter fé para tudo que é do mundo. Só que essa fé é fé para coisas espirituais. Não é fé para coisas do mundo. No mundo tereis aflições, é isso aí, vamos embora. Combater o bom combate. Sabe por quê? Porque quando Deus olha pra gente, e isso está escrito na Bíblia, tá? Depois você confere lá em Ezequiel 22. Lá está escrito assim, que Deus olha pra gente, pra nação, pro povo eleito dele, esse povo que foi chamado, mas escolhido a gente não sabe, ele diz assim que ele olha como se nós fôssemos escória. Aí você fala assim, nossa, escória, uma palavra até bonitinha, né? Escória, né? Uma palavra diferente. Eu vou te falar o que é escória. Segundo o dicionário. Desprezo. Coisa inútil. Algo fútil. Indigno. Irrelevante. Sem utilidade, sem valor. Isso é escória. E aqui está dizendo que Deus, ele olha para a nação de Israel como se fosse uma escória. Será que hoje, quando Deus olha para nós, ele vê alguma utilidade do reino em nós? Essa igreja ativa, organismo vivo que as pessoas enchem a boca para falar, está produzindo vida? Está cuidando de pessoas? Está ensinando pessoas a serem cidadãos do reino? Porque eu não vejo. Algumas, volto a repetir, não estou generalizando porque tem lugares sérios
Tem pessoas sinceras, mas é o remanescente, são os poucos. Na grande maioria, o que a gente vê por aí, não é isso. Sempre tem um negocinho ali do mundo. Só que a gente tem que descartar tudo isso. Nós temos que descartar tudo isso. Nós temos que viver a integridade do Evangelho. Não é viver mais ou menos, não. É vivermos a integridade do Evangelho. 100% Bíblia. 100% Bíblia. Simples assim. Jesus disse assim: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Qual que é o seu alimento? Do que você se alimenta? O que sacia a sua fome e a sua sede? O que você tem colocado para dentro de você? Na sua vida familiar, na sua vida social, escolar, religiosa. É processo, é doído? É. Mas nós temos que viver para isso. Dia após dia. Enfrentando, suportando, renunciando, abrindo mão, estudando, ensinando, compartilhando, cuidando de pessoas. Tudo isso é reino. O reino de Deus não está vinculado a uma instituição. Tanto que Jesus ele fala assim, ó, porque o reino de Deus se assemelha a isso, aquilo. Ele nunca citou a instituição. Você já leu a Bíblia? Então, lê lá se algum dia Jesus ali ensinando para os discípulos, ele disse assim, não, porque o reino de Deus se assemelha a uma instituição onde as pessoas se reuniam. Não tem isso. Não existe isso. Eu nunca vi. Ah, mas tinha o templo de Salomão. Tinha. Mas foi destruído, não foi? Se fosse tão importante, estaria em pé até hoje. Ah, se bem que tem o lado do Brás, né? Então. Deus mandou reproduzir aquilo lá? Eu não acredito. Tanto que Jesus ele disse, não é no monte nem no templo. Deus busca os verdadeiros adoradores. Então não é no templo nem no monte. Deus quer um particular com a gente. Só isso que ele quer, um coração sincero. Então, quando nós nos posicionarmos nesse sentido, e nós entendemos qual é o nosso papel no reino, nós vamos gerar vidas nas pessoas pela palavra de Deus. Deus ele vai nos dar o privilégio de participarmos disso. Só que está na hora de nós falarmos a verdade. Porque hoje em dia está muito difícil ser cristão. Hoje em dia está muito difícil se manter fiel. E Jesus já tinha advertido que seria difícil mesmo, que por causa da iniquidade, né, as pessoas apostatariam da fé e o coração esfriaria. É muito triste. De verdade é muito triste. Só que nós não podemos desistir. Então aqui, Deus ali falando com Ezequiel, ele diz assim, sabe? O meu povo se corrompeu. Os líderes, os sacerdotes, os príncipes, os profetas, está todo mundo ali de comum acordo para viverem as suas idolatrias. Eles estão associados entre eles. Sabe, fechou a panela de um tal jeito que ninguém entra e ninguém sai. E eles ditam as suas próprias regras. Só que no meio disso tudo estão as ovelhas de Jesus, sofrendo, pessoas sinceras que gostariam de estar aprendendo a palavra, de estar vivendo o processo, sendo acompanhadas, discipuladas, tratadas, exortadas. Mas as pessoas vão enfraquecendo na fé, porque não tem quem ensine. E quando elas não concordam com a doutrina que aquele lugar está ensinando, elas são expulsas. Sem mais delongas. São expulsas. São rejeitadas, são canceladas daquele lugar. São decepadas do corpo. Porque hoje em dia você não pode discordar mais da religiosidade.
Só que isso está tudo errado. Está tudo errado. Sabe, as pessoas estão feridas. As pessoas estão passando necessidades, assim, no sentido espiritual. Ninguém mais se preocupa em falar do Evangelho. Ninguém mais quer falar a verdade, porque a verdade afasta as pessoas da gente. Quando a gente começa a viver pela verdade do Evangelho e falar do Evangelho da graça, as pessoas não querem. Elas não querem mais andar com a gente. Elas não querem mais compartilhar nada com a gente. Só quem tem o Espírito discerne aquilo que é do Espírito. Mas quem está na carne ainda não quer. Sabe, então assim, para encerrar aqui, né, esse meu momento assim de compartilhar algo com você, algo que está na Bíblia, por favor, confira lá, Ezequiel 22. Leia todas as traduções que você puder. Inclusive tem um aplicativo que se chama YouVersion. Ali tem todas as traduções. Tem a NVT, que é a nova tradução, né? Que é a nova versão transformadora, NVT, nova versão transformadora. Tem a NVI, que é a nova versão internacional. Tem a nova linguagem de hoje, né? A nova tradução de hoje. Tem a Almeida corrigida, tem a Almeida atualizada. Leia esse texto. Você vai ver o que Deus vai falar com você. Então, hoje nós vivemos um mundo de muitas aflições. Nós precisamos suportar, e nós vamos suportar melhor se nós estivermos de mãos dadas em favor do reino de Deus, glorificando a Deus, ensinando a palavra verdadeiramente, ensinando as pessoas a não caírem nas ciladas do inimigo, nas ciladas e nas doutrinas dos falsos profetas, porque os tempos já estão se cumprindo. Deus já está chegando com juízo. E naquele dia ninguém vai ter argumento para se livrar da condenação que está por vir. Aliás, uma condenação que foi dada lá no Jardim do Éden. Entende? Então, assim, nós precisamos ensinar isso. Nós precisamos instruir as pessoas. Vai parecer um pouco desagradável e até uma certa arrogância? Talvez as pessoas façam essa leitura de nós. Mas a gente não pode andar pelo que as pessoas falam. A gente não pode viver de acordo com o que as pessoas pensam. Nós temos que entender aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus pensa de nós. Aquilo que Deus nos elegeu nele para fazermos. É assim que a gente vai viver. A caminhada muitas vezes vai ser solitária. Vai doer. Vai machucar. Vai sangrar. Mas é necessário. Então, nós precisamos ter essa consciência bíblica, ensinar o que a Bíblia diz. Eu confesso que às vezes dá vontade de desanimar. Aliás, dá vontade de parar em razão do desânimo, porque desanima mesmo. Desanima mesmo. Só que a gente vai resistindo. A gente vai resistindo. E nós vamos nos firmando em Deus, né? Até que Jesus volte e nós possamos ir morar com Ele na glória. Só que até que isso aconteça, né, nós precisamos nos aprofundar na leitura da Bíblia e tentar ensinar as pessoas o pouquinho de cada dia que nós estamos recebendo, essa porção diária, né, das Escrituras, desse maná que desceu do céu, o pão vivo, que é o próprio Jesus. E ali nós vamos compartilhando com as pessoas todo dia um pouquinho. Porque não é possível que a gente não tenha um pouquinho de Jesus a cada dia para entregar para alguém. Não é possível que todos os dias Jesus não nos ensine algo. Né? Uma Bíblia tão rica, de uma palavra tão infinita, né? E que transcende o tempo, o espaço, e que se renova todos os dias. E a gente precisa realmente buscar. A gente precisa começar a combater essas mentiras que estão pregando por aí. Nós temos que nos levantar como pessoas eleitas em Deus. Nós temos que nos posicionar como verdadeiros servos a serviço do reino, não de homens, de instituição. E mesmo que as pessoas nos achem
arrogantes e que elas venham dizer, ai, só você quer saber de tudo, só você isso, só você... Deixa, porque se a gente está na direção do Senhor, é normal que o inimigo se levante. É normal que ele use bocas dispostas a disparar contra nós coisas desse tipo. Então tá tudo certo. Tá tudo lindo. Agora, que nós temos que verdadeiramente pregar a verdade para que a mentira seja desmascarada, e isso nós temos. Porque o que eu percebo? Que muitas vezes as pessoas não querem se indispor, né? Muitas vezes as pessoas elas não querem bater de frente com o outro. Aí fica naquela conversa assim, religião, futebol e política não se discute. Mas não é uma discussão. Você fala a verdade, ouve quem quer, aceita quem quer. Agora, aquele que não tem um argumento melhor que o teu, porque a mentira nunca vai vencer a verdade, o que ele faz? Ele quer entrar num debate com você. E aí ele começa com esses argumentos para te desanimar. Porque o diabo, ele é assim, ele quer te calar. Então, assim, o que eu percebo muito, assim, muito, e eu também já fui assim, eu via muita pregação cheia de heresias, mas eu tinha medo de ir lá falar. Falei, seu colega, você pregou, mas não é isso que está no texto, você tirou do contexto. Porque, afinal de contas, era um líder. E eu só era uma obreira. Na época que eu fui, porque agora não sou mais nada, e também não quero título, não quero cargo, não quero nada. Né? Na verdade, eu não quero nem instituições. Eu só quero achar um lugar onde eu possa ter comunhão com as pessoas. Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3. E essa palavra ela é tão sábia, porque quando eu leio onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu excluo as multidões. Eu excluo. Porque Jesus ele deixou 12 discípulos, mas ele vivia cercado pelas multidões. Por que ele não transformou aquela multidão em discípulos? Porque ele não está preocupado com números. Então, muitas vezes, nós nos acovardamos. E é lamentável. É lamentável. Algumas pessoas não lutam pela verdade porque não conhecem a verdade. Não lê Bíblia, não tem condições para argumentar. Aí fica naquela desculpa, né? Que, ai, mas aí eu não sei, eu vou falar em... Vai estudar. Porque quando as pessoas querem ser médicas, elas ficam 8 anos enfiadas dentro de uma faculdade. E depois mais 2, 3, 4 anos de residência. Quando querem ser advogados, fica também enfiada dentro de faculdade, com a cara no livro. Só que quando quer ser cristão, não quer ler Bíblia. Eu não entendo, gente. Eu não entendo. De verdade, eu não entendo. Como é que você quer ser cidadão do reino de Deus? Como que você quer se alistar nesse exército sem qualificação? E a qualificação que a gente dá é a palavra. Porque seus dons e talentos são importantes e foi Deus que te deu. Só que isso é para ser usado em serviço. Então vou tentar dar um exemplo aqui, ó. Você compra uma arma e as munições. De que ela te serve se você não souber usar? Se você não souber atirar, se você não tiver uma mira, você vai errar o alvo. Mas ao mesmo tempo que você tem uma arma e você sabe manusear, se você não se alista para uma guerra, para que aquela arma vai servir? Vai servir para nada. Ou então, numa outra situação, você pode usar aquela arma para fins indevidos. Porque assim, quando fizeram a arma de fogo, fizeram para colocar na mão da polícia. Só que a nossa polícia está menos armada do que o tráfico de drogas. Então deram a arma na mão da pessoa errada. E quando você entrega a palavra, a Bíblia, a arma, a espada, na mão de gente desse naipe, eles mais matam pessoas do que cuidam. Agora, por que a gente tem que se calar? Por que sou eu que tenho que deixar de falar a verdade? Por que sou eu que tenho que pisar em ovos
para falar a verdade para as pessoas, porque as pessoas não querem a verdade e ficam todas magoadinhas. Por que é o cristão que tem que se calar? Por que é a igreja de Cristo que tem que se calar? Por que somos nós sempre que temos que dar um passo para trás e o mundo avançando em cima da gente? Nos esmagando. Por quê? Porque nós somos covardes. Por isso que Jesus disse que nós não temos o espírito da covardia. Nós temos que ser ousados. A gente tem que parar de confundir ousadia com arrogância. Porque senão eu vou achar que Jesus foi arrogante quando ele chutou as mesas lá do templo. Eu vou achar que Jesus foi arrogante, que ele pecou, porque arrogância é pecado. Então ele foi arrogante com a mãe dele. Quando a mãe dele falou assim, olha, Jesus, acabou o vinho. Ele falou assim, tá, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Jesus, ele dava a resposta na lata. Por que a gente tem que ficar medindo palavra? Tem que ficar diluindo o evangelho para agradar essa cambada de gente hipócrita? Por que sempre somos nós que temos que nos acovardar? Por que sempre somos nós que temos que recuar na batalha? Cadê a igreja triunfante? A igreja de Cristo? Sabe, a gente tem que pôr a mão na consciência e entender qual é o nosso chamado para o reino. Capítulo 2 de Gênesis, o relato de Moisés, quando escreveu o livro, ele diz assim, olha, e aí então Deus formou o seu exército. Aí vem dizer que igreja é hospital. Um hospital que não cura ninguém, então, né? Não deve ter médico, não deve ter enfermeiro, não deve ter enfermaria, não deve ter equipamento, não deve ter nada essa tal da igreja hospital aí. Só tem gente enferma. Sabe por quê? Porque o remédio para a vida do crente é a palavra de Deus. Coisa que não está sendo ensinada nas igrejas. A verdadeira palavra de Deus. E aí, quando alguém se levanta para falar, como João Batista, raça de víboras, se converta, seu adúltero, o que fazem? Cortam a nossa cabeça e colocam numa bandeja. E aí, como a gente sabe do relato bíblico, que falar a verdade pode colocar assim a nossa cabeça numa bandeja, a gente deixa de falar. Sabe por quê? Porque a gente prefere a nossa cabeça aqui, em cima do nosso pescocinho. Porque tudo que fere a nossa reputação, a gente recua. Ah, mas por que eu vou ser desagradável de falar a verdade? Aí a pessoa vai virar a cara comigo. Ah, não, melhor nem falar nada. E a gente vai vivendo. Aí recua um dia, recua o outro. Quando vai ver, a gente está igualzinho ímpio. E aí a palavra diz que Deus olha para a igreja dele como escória. Por quê? Porque perdeu a função. Perdeu a utilidade. Já não cumpre mais o propósito do reino. E isso, eu tenho vergonha. Quando eu falo que eu sou cristã para as pessoas, eu fico até meio com receio, porque às vezes dá a impressão que eu falar que eu sou cristã, eu sou igual a esse bando de gente aí. Às vezes eu fico com essa sensação. Falo, cara, se eu falar que eu sou cristã, vão querer me equiparar a esse bando de gente aí. Então, assim, sabe, a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar com força. É força no sentido não de violência, é força no sentido de esforço. De darmos o nosso melhor, aquele que morreu na cruz. Jesus deu a vida dele e ele se entregou naquela cruz por nós. Passou da hora já da gente crescer, passou da hora da gente evoluir na nossa mente e de sermos o reino de Deus aqui. Então, assim, sabe, eu sei que são palavras pesadas, mas eu não quero gastar meu tempo para fazer o que todo mundo está fazendo por aí. De compartilhar algo que está todo mundo já falando por aí. Então eu vou fazer algo, sei lá. Eu vou estudar, eu vou ler minha Bíblia, e aquilo que eu ler na minha Bíblia eu compartilho. O texto bíblico, então Ezequiel 22, está falando dessas coisas. Dessa liderança hipócrita, que não cuida de ninguém, dessa panelinha nojenta, desse evangelho superficial,
de uma igreja que não se preocupa com o reino, porque a prioridade não é Deus. Jesus nem aparece no culto, porque se aparecesse no culto não tinha tanta gente reclamando por aí, morrendo. E essas pessoas que não estão pregando a palavra estão matando as pessoas na fé. São assassinos. E isso também está no texto. Porque por falta de entendimento é que as pessoas morrem. Quando eu não me dou conta da verdade do evangelho, eu já estou morta nos meus pecados. E se alguém não vir falar para mim isso, eu vou continuar morta. E se eu conhecer alguém que está morto no pecado e eu não falo a verdade para aquela pessoa, eu estou matando aquela pessoa. Eu estou deixando de dar àquela pessoa a oportunidade de receber vida em Cristo pela palavra, que é viva e eficaz. Então o evangelho é isso, é mudança de postura. É eu sair daquela minha condição do mundo, da onde Deus me tirou, das trevas, trazida para a maravilhosa luz de Cristo, e eu ser luz no mundo. Ser o sal que tempera a vida das pessoas, que conserva a vida das pessoas. Porque o sal, ele tanto conserva, como ele dá sabor. Então eu, na vida das pessoas, eu tenho que ser uma pessoa agradável. Mas não é porque fala bonitinho e fala mansinho, não é isso, gente. A gente tem que começar a valorizar pessoas que têm coragem e ousadia para falar a verdade na nossa cara. Só que a gente fala tanto, eu prefiro a verdade do que uma mentira toda colorida. Mentira! A gente gosta de ser enganado. Sabe, eu quero pessoas perto de mim, eu tô falando por mim, Veridiana. Eu quero pessoas perto de mim que falem a verdade. Mas assim, fale a verdade dentro do contexto bíblico, né? Não é opinião pessoal. Opinião pessoal eu dispenso. Mas, se eu estiver no meu pecado e alguém perceber, chega em mim e fala, Veridiana, biblicamente falando, eu percebi que esse seu comportamento não tem um respaldo bíblico. E assim, Deus me incomodou, eu fiquei orando, eu busquei, tirei a palavra, tá aqui o texto. Deus falou isso comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir. E depois eu vou orar para saber se Deus confirma no meu coração. E se Deus confirmar no meu coração, eu vou na pessoa e falo assim, olha, muito obrigado. Na hora eu não gostei, na hora eu tive vontade de te esganar. Mas eu fui orar e Deus falou, realmente, você tá certo. Isso aí que você falou, realmente eu tava precisando ouvir. Eu te agradeço. Doeu, tá? Mas eu te agradeço. Continue assim, continue buscando. Só que hoje em dia a gente não quer. A gente não quer nem falar a verdade para os outros, a gente também não quer nem ouvir a verdade. Ou seja, a verdade que é Cristo, que liberta, eu não sei onde tá, eu não sei onde foi parar. Sabe, nós temos que ter, esses dias eu estava falando com Deus, nós temos que nos indignar. Nós temos que ter a capacidade, assim, da gente se indignar. Quando eu leio minha Bíblia e eu identifico algo, eu preciso tratar aquilo como algo que me aborreça no meu coração. O meu pecado tem que me aborrecer e o pecado das pessoas também. Mas em que sentido? De condenar aquelas pessoas ao pecado? Não. O pecado das pessoas tem que me incomodar ao ponto de provocar em mim um amor que me faça ser próxima e falar com aquela pessoa. Olha, deixa eu te falar isso. Aí se a pessoa não quiser ouvir e quiser ficar obstinada, aí já não é... Eu já não posso ir lá e enfiar dentro da cabeça da pessoa. Mas aí eu vou estar liberada. E se eu tiver uma outra oportunidade de falar, se a pessoa não vira a cara, né? Porque às vezes a pessoa vira a cara, te bloqueia, te cancela, enfim. Se a pessoa ainda continuar andando com você, de vez em quando você vai tocando no assunto de novo. Até o Espírito Santo trabalhar no tempo propício. Agora, se a pessoa te bloquear, não tem como, né? Você vai fazer o quê? Vai bater na casa da pessoa? Vai entregar suas pérolas aos porcos, aos cães? Não. Né? Mas assim, quando a pessoa, ela talvez recuse aquela palavra naquele momento, mas continua a amizade, vai orando a Deus para Deus te dar outras oportunidades. Aí vai falando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho ali. O Espírito Santo vai agindo. Todo mundo tem processo. Não é de um dia para o outro.
né? Porque isso aí também é um problema, né? Você entra na igreja hoje, aceita Jesus amanhã, no outro dia você já tem que estar assim, livre, santo. As pessoas não respeitam processos. E cada pessoa é uma pessoa. Por isso que Jesus disse assim, olha, se te pedir para andar uma milha, anda 2. Sabe para quê? Para você garantir que aquela pessoa vai estar bem. Porque às vezes a pessoa não pede assim com palavras, olha, anda comigo, olha, me ajuda, eu tô precisando. Às vezes o grito de ajuda de alguém é um gesto, é um choro, é um silêncio absurdo que não aparece nas redes sociais, não posta mais nada, você começa, peraí, aquela pessoa não tá postando nada, não mandou mais mensagem, não tá colocando nada nos status, aquela pessoa tá com um comportamento atípico. E aí a gente se aproxima daquela pessoa. Oi, tudo bem? Tô passando aqui, tal, não sei o quê. Aí vai ali, né? E a pessoa vai falando, desabafando, você vai compreendendo o que tá acontecendo. Mas qual que é o nosso pensamento? Ah, não quer falar comigo? Não fala. A hora que precisar, me procura. Isso é ser crente? Isso não é ser crente. Isso não é ser cristão. Então, assim, a gente tem que identificar no outro. A gente tem que procurar ver qual é a necessidade do outro. E se a gente tiver algo para oferecer, e eu tenho certeza que todo mundo tem, Jesus. Porque só não oferece Jesus para as pessoas quem não tem Jesus. Isso é fato. Se a gente não fala de Jesus, é porque Jesus não reina. Se a gente não fala da palavra para as pessoas, é porque a palavra não está em nós. Porque quando está, a gente fala. A pessoa vai da tua casa, você não tem chá, só tem café. O que você oferece? Café, é o que você tem. Você não sai no mercadinho para comprar o tal do chá. Mas se você tiver os dois, você dá a opção para a pessoa. Você quer o chá ou você quer o café? Você quer um suquinho? Tem de laranja, tem de uva, tem de limão. Isso no mundo. Agora, para o reino, você só precisa de uma coisa. A palavra. Você só precisa entregar Jesus para as pessoas. Como é que você entrega Jesus para as pessoas? Palavra. Jesus não é a palavra, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então não é só falar Jesus te ama. Porque só Jesus me amar, eu não tô, isso não é garantia de salvação. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então assim, Jesus me amou antes e vai me amar até o final da vida. Mas pecado ele não vai tolerar em mim. Por mais que ele me ame. E porque ele me ama, ele me disciplina. Então assim, a gente precisa mudar o nosso comportamento. A gente precisa parar de falar de coisas inúteis, fúteis, que não edificam a vida de ninguém. Ah, mas a gente só vai falar de Jesus? É. No mundo caótico de hoje, você quer falar do quê? O que quer falar? Quer falar do quê? Da Fazenda, do Big Brother, do Power Campbell, do programa do Faro, do Luciano Huck, que mudou, que o Faustão, que o Mignon. Quer falar do quê, gente? Crente fala do quê? Pessoas do reino falam do quê? Me ensina, porque eu não sei. Pra mim, que cristão fala de Bíblia? Você põe 10 advogados no ambiente, do que eles vão falar? Você põe 10 médicos no ambiente, do que eles vão falar? Raramente eles vão falar de algo que não é da medicina. Ou os advogados vão falar raramente aquilo que não é do direito. Tudo envolve o direito. Até nas questões... É muito engraçado, né? Porque advogado, eu acho que é advogado 24 horas por dia. E ele nasceu advogado. E aí, de vez em quando, ele resolve ser um ser humano. E médico também. Então, você tá com resfriado na sua casa. Aí, o camarada que é médico, ele já quer te... Ele já pega o prontuário, ele já quer fazer uma receita. Por quê? Porque isso tá muito nele. É o que ele pratica todo dia, a medicina. Então, é óbvio. Se você falar assim, nossa, tô com uma dor de cabeça, ele já vai falar, ó, toma uma dipirona, toma um Dorflex. Ele já vai prescrever uma medicação. Porque é o instinto dele. Ele se formou para aquilo, ele se preparou para aquilo. É a mesma coisa o cristão.
O camarada chega na sua casa e fala de divórcio. O que você vai falar pra ele? Olha, então, de acordo com a Bíblia, é isso, 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 isso. Falar do evangelho tem que ser algo natural nosso. Algo espontâneo. Adoração, uma oferta espontânea. Não é forçado. Quando você vê, você já está falando de Jesus. É igual advogado. Chega um camarada e fala assim, bateram no meu carro. Aí você já começa a falar de lei pro camarada. O cara nem te perguntou nada, só te deu uma informação. Não, porque o artigo tal, porque da lei do juizado especial de pequenas causas... Se o... Agora, por que o cristão, profissional do reino, soldado de um exército, não pode falar de Bíblia? Nas conversas mais corriqueiras. Por quê? Qual que é o impedimento? Porque Jesus falou, aquele que tiver vergonha de mim, aquele que me negar, aquele que não me priorizar, eu também não vou priorizar, não. Eu priorizei vocês, sendo pecadores, morri naquela cruz. Ah, mas a salvação é pela graça, Viridiana. Sim, a salvação é pela graça. E ela já foi conquistada. E eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Mas eu não consigo não fazer nada. Sabe por quê? Porque quando eu olho para um inocente que morreu para pagar uma pena que era minha, para morrer por um pecado que era meu, cara, como é que eu não vou fazer nada? Se ele me chamou para ser sacerdote, se ele me chamou para ser cidadão de um reino eterno, como é que eu vou viver de acordo com esse mundo? Quando a verdade transformou a minha vida, não foi só abandonar uma afetividade. Não foi só parar de falar palavrão. Não foi só parar de fofocar da vida alheia. Mas também é passar a fazer o contrário do que eu fazia. Então, se eu mentir, agora eu falo a verdade. Se eu obedecia ao diabo, agora eu obedeço a Deus. Se eu enganava as pessoas, agora eu não engano mais. Se eu estava nas trevas, agora eu quero todo mundo na luz comigo. É assim. Isso é ser convertido. Qual que é a dificuldade? Por que eu tenho que respeitar todo mundo que não quer ser convertido, quer ser um crente meia boca, e quando eu quero ser uma crente do meu jeito, com as minhas falências humanas, com meus pecados, porque eu sou imperfeito, por que as pessoas não me respeitam? Por que é tão difícil entender que eu só quero falar de Jesus? Por que eu tenho que passar por louca? Sabe? É triste isso. Quer dizer, as pessoas podem falar de futebol, da pirueta, as pessoas podem falar de tudo e qualquer coisa. E eu sou obrigada a ouvir. Porque, afinal de contas, eu sou cristã, então eu tenho que ser educada. E eu tenho que ser educada. Mas tem gente que não é cristão e é educado também. Agora, eu sou cristã, eu tenho que respeitar todo mundo. Só que todo mundo não me respeita porque eu sou cristã. Eu não quero mais viver nos moldes do mundo. Eu já vivi nas trevas. Eu já sentei no colo do diabo e chamei ele de papai. Não quero mais. Acabou a brincadeira pra mim. Não quero. Já cansei da minha prostituição. Cansei da vadiagem que eu vivia. Cansei. Não quero mais. Pronto. Não quero. Já estive lá. Já sei como que é. Cansei. Não quero mais. Passei pro lado de cá. Tipo assim, pra dar um exemplo bem radical. Eu era palmeirense, meu time só perdia. Aí eu virei corintiana, meu time passou só a ganhar, ganhar, ganhar. Tô dando um exemplo, tá? Porque eu não gosto de futebol, é que são os times mais famosos, assim, que eu me recordei agora. Então, assim, você tá num time, só perde, 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 perde. Aí você vai pro outro time. Então, assim, eu saí do time do diabo, sem correlação com os times de futebol, tá? E fui pro time de Jesus. Agora, essa vitória é pra glória. É naquele dia que Jesus voltar que a gente vai saber quem é mais que vencedor ou não. Só naquele dia que a gente vai saber. E eu tô muito afim de ser mais que vencedora. Eu tô muito afim de ter uma vida, sabe, que corresponda ao sacrifício da cruz. Não é porque eu sou mais santa. Não é porque eu fiquei mais cristã com o passar do tempo. Não tem nada a ver.
O fato de eu conhecer um pouco mais de Bíblia hoje, muito mais do que eu sabia 10 anos atrás e muito menos do que eu saberei, se Deus quiser, pela misericórdia, daqui a 10 anos, porque é progressivo. Sabe, o fato de eu saber um pouquinho mais hoje, não quer dizer que eu sou mais cristã hoje. Só quer dizer que eu hoje tenho mais informações para poder seguir o meu padrão de comportamento. Só isso. Então, assim, no primeiro ano de faculdade, o aluno aprende determinadas matérias. No quinto ano, outras coisas, muito mais complexas do que no primeiro ano. Então você começa a aprender ali 2 mais 2 dá 4, quando você vai para o colégio, você aprende equações de segundo grau, teorema de Pitágoras. Muito mais complexo. Mas quem foi aluno na primeira série, na segunda, na terceira? Quem é bom aluno é bom aluno em todas as séries. Em todas as fases do processo. E eu quero ser uma pessoa aplicada em todas as minhas fases do processo. Não porque eu sou boa, porque bom é Deus. Agora, que eu saí daquela vidinha nojenta, fedida, e aí Jesus me deixou tão limpinha, pra que eu vou ficar indo lá me sujar? Não faz sentido. Agora, uma coisa eu quero deixar claro. Não quer ter o estilo de vida que eu tenho? Amém, tá tudo certo, é você com Deus. Mas respeite o meu estilo de vida. E o meu estilo de vida é tentar, o máximo que eu puder, ser mais parecida com Cristo. E se eu tiver que bater de frente com as pessoas, tá tudo certo. Não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de cara feia. Agora, o que eu não posso é ofensiva. Ofensiva eu não posso ser. Agora, falar a verdade eu vou falar. E se distorcer a palavra de Deus, se não tiver base bíblica, no todo de Gênesis e Apocalipse, eu vou dizer que está errado. Não sou obrigada. Porque talvez aquela pessoa também aprendeu errado. E aí vai passando errado, passando errado, passando errado, passando errado, passando errado. E aí acabou-se tudo. Agora, de quem que é a responsabilidade de dizer a verdade? Eu comigo, para comigo. Jesus falou a verdade e muitas pessoas não acreditaram nele e no final das contas, depois ficaram, crucifica-o, 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 queremos Barrabás, queremos Barrabás. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje. Elas querem Barrabás. Sabe por quê? Porque Barrabás é garantia de diversão. Cristo é garantia de exortação. E elas estavam cansadas de ouvir exortação. Só que Jesus não exortava discípulo. Jesus exortava só os religiosos. Interessante, né? Não mudou nada para os dias de hoje. E aí toda vez que aparece um João Batista, para gritar hipócritas, raça de víboras, lá vai o religioso. Manda matar esse camarada aí. Já perturbou demais o nosso sossego. Então, assim, essa questão do respeito pelas pessoas, nós temos que ter. Mas eu acho engraçado essas coisas. Depois que eu me converti, é muito engraçado, porque assim, os héteros olham pra minha aparência e falam que eu não me converti coisa nenhuma. Que eu ainda tenho um jeitão. E aí os gays não aceitam porque acham que não tem ex-gay. Aí eu falo, gente, eu não sei o que eu faço, cara. E aí eu vou ficar provando pro hétero que eu tô convertida. E eu vou ficar tentando provar pro gay que realmente eu estou liberta? Não, eu não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tratar de buscar Deus. E eles acreditem naquilo que eles quiserem. Porque se no dia que Jesus voltar eu subir com ele, tá tudo certo. A opinião das pessoas nenhuma opinião humana vai me salvar. Entende? Então assim, se você ouviu isso aqui, pega só uma coisa. Só pega isso que eu vou te falar agora. Coloque a Bíblia como prioridade. Esqueça e se esvazie de tudo. Tudo que você aprendeu. Nos seus cursos da faculdade, nos seus cursos de teologia, não importa o que você estuda. Não sou contra conhecimento. Eu gosto de estudar. Sempre fui uma boa aluna, graças a Deus. Só não tenho como comprovar isso porque eu me desfiz dessas coisas de boletim, essas coisas de nota eu não tenho mais. Se eu tivesse, eu postava.
Eu não sei o que é tirar uma nota menor que 9. E eu chorava quando eu tirava 9, porque eu estudava tanto para tirar 10, quando eu tirava 9 para mim era uma decepção. Eu vou fazer o quê? Eu estudava, eu era aplicada. A minha recompensa era o 10, ué. O que eu vou fazer? Mas eu era melhor que as pessoas? Não. É elas que não se esforçavam tanto quanto. É a mesma coisa com Deus. Não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que se esforçam mais. Então eles experimentam mais coisas. Eles se deliciam de coisas muito profundas com Deus. Por quê? Porque eles buscam mais. Porque eles se esforçam mais. Ah, mas é por esforço, então? Não, não entende errado o que eu estou falando. Quanto mais perto você está de Jesus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você conhece dele, mais intimidade você vai criando com Ele, né? Vai pegando uma certa liberdade de falar, de conversar, de expor. Você vai perdendo receio, vai perdendo medo, né? Falar de pecado com Ele não parece algo tão absurdo, porque você vai ficando íntima dele. Então, olha, Jesus, falei um palavrão, pô, foi feio, né? Me perdoa. Nossa, Senhor, você viu como eu dei uma má resposta lá? Caramba, Senhor, de novo eu fiz aquele pecado, hein? Acessei aquele conteúdo. Puxa vida. Poxa, de novo, Senhor, eu olhei para um homem que não era meu marido. Caraca, Senhor, de novo eu olhei para uma mulher que não era minha esposa. Ai, Senhor, me ajuda nisso. Então, falar do pecado com Jesus parece. Não é que parece. Fica mais fácil. Porque você sabe que ele não vai te julgar. E às vezes você fala pro homem, o homem vai te julgar. Vai te exorcizar, né? Então fala com Jesus, se relacione com Ele. E viva a palavra. Porque eu vejo muita gente pegando experiências pessoais e escolhendo um texto na Bíblia e pregando sobre aquilo para ficar de picuinha com outras pessoas. Porque não tem coragem de falar face a face. Aí pega a palavra para jogar indireta. Gente, faz isso não, vai falar com o seu irmão. A Bíblia diz assim, se você tiver um problema com o seu irmão, chega no seu irmão e fala com ele, olha, fulano, você falou isso, isso e isso, eu não gostei do seu tom. Pra mim não foi legal. Eu achei que você agiu dessa forma, você poderia ter agido assim. Eu recebi desse jeito, a leitura que eu fiz do seu comportamento foi assim. E deixa o outro se explicar também. Pede perdão, o outro também pede perdão, se perdoem e vida que segue, é pra frente que se anda. É assim, simples desse jeito. A gente tem que parar, a gente tem que perder o medo, né? Deixar o receio para lá, porque isso está matando vidas. Então, assim, priorize Jesus, priorize o verbo, priorize a palavra, né? Em nome de Jesus Cristo. Ore para que Deus venha trazer sobre nós essa consciência, esse novo, esse nascer de novo, né? Esse novo ser humano dentro de nós. Um ser humano que está sendo gerado em Cristo Jesus, para a glória do nosso Pai. Então, assim, eu sei que muitas vezes às vezes eu tô mais light, né? Às vezes eu consigo entregar algo assim, né? Passar algo de forma um pouco mais tranquila. Não que eu esteja nervosa, mas é porque realmente hoje Deus me incomodou. Ele está nos chamando para viver uma vida de santidade. Ele está voltando, e Ele está voltando com a taça da ira na mão. E naquele dia, ninguém vai ter força para encarar esse Deus. Inclusive, nesse texto de Ezequiel 22, ele fala assim, e aí, naquele dia, quem vai me encarar? Quem vai bater de frente comigo? Quem vai sair na mão comigo? Porque eu, tô aplaudindo vocês. O texto fala isso, que Deus tá assim, Nossa, parabéns, hein? Vocês estão de parabéns. Por quê? Porque Deus é irônico? Não. Mas é porque a nossa iniquidade está tão grande que Ele só está lá assim, Nós temos que nos envergonhar do que somos. Nós temos que olhar para nós, reconhecer as nossas misérias e andarmos de acordo com o coração agradecido. Não é porque é por obras, mas é porque a gente não consegue
A gente não consegue. Depois que Cristo começa a reinar em nós, a gente não consegue viver de outra maneira. O nosso pecado perturba a nossa mente. Como é que uma pessoa que conhece a Cristo peca e vai dormir em paz? Esses dias eu me envolvi numa situação, não é uma situação de pecado, mas é uma situação, e eu fiquei assim com o meu coração arrebentado. E o diabo, ele fica, né, na nossa mente. Aí, tá vendo? Você. E eu não dormi. E aí eu levantei, assim, fui orar, peguei minha Bíblia, fiquei ali com Deus, fiquei. Quando eu saí daquela situação de conversar com Deus e tal, eu já estava melhor. Né? Deus já tinha limpado meu coração. Ele já tinha me confortado. Agora, se eu ficar ali escutando o capeta falar, e ele fala, hein? Gente, ô camarada que gosta de uma prosa. O cara gosta de conversar. E ele fala uns versículos bíblicos e ele prega bonito, hein? Vou te dizer, ele te convence. E o diabo é tão ardiloso que se você não prestar atenção, ele te convence mais do que o Espírito Santo. Nesse sentido, porque a carne gosta de ouvir o que o diabo fala. E aquele dia ali eu fiquei, sabe, agoniada, triste mesmo, por conta de uma situação. E aquilo pesou no meu coração porque eu quis ajudar e acabei passando talvez um pouco do limite no sentido do zelo. E a verdade, ela vem na nossa cara como um paralelepípedo, ela arrebenta mesmo, né? Mas aí depois Deus me confortou, ele falou assim, filha, a verdade é necessária. E a maturidade também. Porque só aguenta a verdade quem tem maturidade. Porque uma coisa é ter ousadia para fazer. Outra coisa é ter maturidade para aguentar aquilo que a tua ousadia te fez fazer. E aí depois você não quer colher o resultado da sua ousadia. Entende? Então às vezes a gente quer fazer coisas, só que quando vem o resultado, a gente não tem maturidade para administrar. Então, nesse momento, quando eu ousei, né, aquilo trouxe uma consequência. E o inimigo, ele veio e ele trouxe um peso. E aí depois Deus, ele me confortou e ficou tudo bem. Então, muitas vezes você vai entregar verdades absolutas para alguém, e aquela pessoa não vai aceitar. E aí quando ela não aceita, ela te cancela. E quando ela te cancela, o inimigo vem dizer, olha, tá vendo? Você errou. Você magoou a pessoa, você não é crente, não. Isso que você fez não é atitude de gente cristã, não. Isso aí não é de Deus, não. Você tá encapetada. E quando ele vem com esse ataque, ele quer atacar o quê? Ele quer atacar aonde Deus quer te usar. Por que ele vem causando esse desânimo? Para você parar naquilo que Deus te capacitou para ser o melhor para ele. Então, toda vez que você fizer algo de Deus, automaticamente o inimigo vem. E ele vai te confrontar. Tá vendo o que você fez? Não tá certo, não. Isso aí não é de Deus, não. Tá vendo a atitude? Olha o resultado. Afastou a pessoa de você. Você não precisava ter falado daquele jeito. Mas não é o jeito. Foi a verdade. Compreende? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Se você está na orientação do Senhor, se você sabe que foi Deus que falou com você, você ficou orando, buscando, tirou a palavra, Deus confirmou, tá tudo certinho, a pessoa veio falar com você e você entregou, descansa. Descansa. Se o inimigo vir te falar que você foi isso ou aquilo, não acredite. O único que pode dizer se tá certo ou tá errado é Deus. E se Deus te incomodou para algo e você obedeceu, você acha mesmo que o diabo vai deixar quieto? Não vai. Ele vai querer te paralisar. Porque ele já entendeu que tudo que Deus te fala, você entrega. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a reação daquelas pessoas obstinadas, de dura serviço, elas tenham uma reação atípica, de não aceitação, e o diabo vai usar isso contra você, vai dizer que você que errou, que você que não deveria ter falado a verdade. Mas é óbvio, o diabo não quer que você fale a verdade, porque ele sabe que a verdade liberta. E ao mesmo tempo ele vai lá no ouvido da outra pessoa. Tá vendo? Essa veridiana não é sua amiga, não. Separa, não anda com ela, não.
Essa menina é encapetada. Se ela fosse tua amiga, ela não teria te falado aquelas coisas. E aí fica nesse jogo de empurra, empurra. Só que eu prefiro ouvir a voz de Deus e pagar o preço. E ficar uma noite inteira sem dormir. E depois ir lá, diante dele, colocar as minhas tristezas, as minhas dores, e ele me curar pela palavra. E foi isso que ele fez. Porque ele é fiel, não porque eu mereço. E ele viu a minha tristeza, ele viu que eu realmente estava arrebentada. Foi muito difícil. Foi uma situação muito delicada. Só que eu não posso fazer nada. A única coisa que eu poderia fazer de melhor na vida foi entregar a verdade. E aí, a partir disso, eu já não tenho controle. Está nas mãos de Deus. Eu espero que ele trabalhe nessa palavra que foi liberada. Assim como hoje eu estou aqui. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Mas a palavra de Deus vai cumprir o resultado para o qual ela está sendo liberada. E quem tiver acesso à palavra, da boca de quem quer que seja que Deus quiser usar, seja a minha, seja a sua, vai produzir efeito a favor do reino. No sentido de salvar vidas, de curar. Porque nós estamos, assim, muito debilitados. Sem a palavra, sem esse alimento, sem esse remédio espiritual, que é a Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus ecoando dentro de nós. Nós temos que nos posicionar. Amém? Que Deus te abençoe. Renata, obrigada por ter me feito companhia. Carla, também obrigada por ter feito companhia, por ter entrado. Infelizmente o Instagram, às vezes ele mostra que entrou, mas depois ele bagunça tudo. Ele não sobe às vezes as frases, as mensagens. Mas assim, eu quero agradecer a cada um, né, que me fez companhia, a cada um que se disponibilizou para ouvir. Porque eu não estou aqui ensinando ninguém e dizendo que eu estou certa. Eu só estou dizendo que eu estou compartilhando aquilo que eu aprendi hoje, no dia de hoje, né, enquanto eu lia a palavra, e eu quis compartilhar. Somente. Né, eu não estou aqui para dizer que eu estou certa, que eu estou errada. Só estou compartilhando o texto bíblico, né, dentro daquele entendimento que Deus me deu ali naquele momento, que Ele me mostrou que de fato nós precisamos lutar por essa verdade. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te ilumine. Leia o texto de Ezequiel capítulo 22, leia em todas as versões, baixe aí o aplicativo e o Version, é muito bom, tem devocional, você pode marcar os textos ali, os versículos, né, colocar cores diferentes, né, e ali tem algumas versões de Bíblia e você pode fazer a comparação do texto e é muito legal. É muito legal porque às vezes uma tradução Almeida Fiel, por exemplo, né, que é um linguajar extremamente rebuscado, às vezes a gente fica até meio perdido ali com as palavras, mas medite nesse texto e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Se posicione. Amém? Pela misericórdia mesmo, se posicione. Seja um cidadão do reino, faça a diferença. Não seja mais um. Não vamos mais envergonhar o reino, não vamos mais ser uma igreja impura, escória. Né? Vamos fazer o nosso Deus sorrir, vamos fazer com que ele se sinta alegre, contente, satisfeito. Né? Quando ele olhar para nós, que ele possa dizer: eis aí a minha igreja, a minha noiva amada, em quem eu tenho prazer. Né? E que individualmente ele diga: olha aí meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Né? Vamos ser mais parecidos com Cristo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.